Debate Bola 4 Linhas começa agora a falar do mais querido do Brasil. O Flamengo entra em campo no Engenhão em tom de despedida. Não despedida do Campeonato Brasileiro, naturalmente, não se assuste o torcedor rubro-negro, mas despedida a Petkovic. Talvez ele seja o grande ídolo do início do século XXI, não é, Diniz? É verdade, com certeza, se não for o maior ídolo, um dos maiores, né? Eu acredito que seja o maior de todos desse século XXI, de 2001 para cá. Desse século XXI, olha, o Flamengo teve o Júlio César, o goleiro, né? Que também foi um grande ídolo. Teve o Adriano também. Apesar dos pesares. Também. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? É uma constelação, né, de ídolos que o Flamengo teve nessa década. Na década que passou, aliás. Uma pequena constelação, né? Não é uma grande constelação, né? Como foi nos anos 80. Como foi nos anos 80, até nos anos 90 também, né? Mas realmente o Flamengo aí teve alguns ídolos, né? Nos anos 2000. O Sérvio deve jogar 45 minutos na partida contra o Corinthians, jogo que será no Engenhão. Ele deve ser até titular, né? No lugar do Thiago Neves. Exato, em seus últimos momentos seriam os últimos 45 minutos com a camisa rubro-negra. É verdade, e o Petkovic que vai ter, assim, não vai ter a despedida ideal para mim, né? Porque a despedida ideal seria um amistoso do Flamengo com... Acho que talvez com amigos de Petkovic, né? Seria legal. Com amigos do Petkovic, ou até mesmo com o Vasco, com o Fluminense, ou com o Atlético Mineiro. São clubes pelos quais ele passou. O Santos, o Goiás, enfim, com algum clube que ele passou. Exatamente. No Brasil. Agora só jogando parte do tempo com a camisa do Flamengo e parte do tempo com a camisa do outro clube que ele jogou. São duas passagens que ele teve pelo Flamengo. Sim. No fim dos anos 90, o Petkovic veio pro Brasil, foi muito bem no Vitória da Bahia. Foi até artilheiro da Copa do Brasil, né? Exato. Em 98. Exato. Em seguida ele foi pro futebol italiano, mas logo voltou pro nosso país e foi contratado por outro rubro-negro carioca. Pelo Edmundo Santos Silva. Ele até, numa entrevista recentemente, ele falou que ele que quis contratar o Petkovic. Olha aí, apesar dos pesares, né? Apesar de ter feito uma péssima gestão no Flamengo, ele fez essa grande coisa que foi contratar o Pet. O Petkovic ganhou pelo Flamengo 2 campeonatos estaduais. Sim. O de 2000, de 2001, e uma Copa dos Campeões estaduais, que na época era um caminho para a Libertadores. E na verdade, assim, ele ganhou, né, aquela Copa dos Campeões e o campeonato, o tri, né, de 2001, né? Fazendo um gol de falta em cada uma das competições, né? Principalmente o gol da decisão. O Vasco estava perdendo por 2-1, resultado que dava o título para o Vasco, mas aos 43,5, numa falta frontal à área do Vasco, ele fez uma cobrança simplesmente magistral. Sensacional. Simplesmente magistral. Na verdade, os 2 gols de falta foram muito parecidos e tiveram a mesma importância, né? Porque o outro gol de falta classificou para a Libertadores. Exato. Entendeu? E na verdade, sendo que no jogo lá da Copa dos Campeões contra o São Paulo, né, ele bateu uma falta na cabeça do Juan. Isso mesmo. Entendeu? Juan zagueiro. Zagueiro. Só para não confundir o torcedor que estiver ouvindo. Mas no ano seguinte... E aliás, foram 2 jogos sensacionais, né? 5-3 Flamengo no primeiro jogo e 3-2 São Paulo no segundo. É verdade. Haja gol pros narradores gritarem. É verdade. Mas em 2002 o Pet acabou saindo e foi parar no Vasco. Onde também ele foi muito bem. Ganhou um campeonato estadual com o Vasco em 2003. Exatamente. E também teve 2 passagens importantíssimas. Em 2002 ele chegou... O ano dele não foi muito bom nesse início, mas ele acabou ajudando de alguma forma o Vasco a não ser rebaixado. Como 2000 também com a camisa do Flamengo. O 2000 dele foi meio apagado. 2001 que ele apareceu bem.
Em 2002 com o Vasco também não foi muito bem. Em 2003 sim, foi muito bem. E 2004 ele ajudou muito o Vasco a não ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Principalmente no famoso gol do Henrique, cruzamento para a área, que ele jogou, ele passou com a mão pro Henrique, o zagueiro Henrique, fazer o gol do Vasco em cima do Atlético Paranaense. 1-0 o jogo, né? Jogo 1-0 que tirou o título do Atlético Paranaense. É verdade. Na segunda passagem, o Petkovic veio sem muita expectativa. Pro Flamengo, né? Passou, teve só para compensar uma dívida. Foi um negócio assim, foi preterido pelo Cuca, tinha ido muito mal no Atlético Mineiro, tinha ido mal no Goiás. No Santos também. Tinha ido muito mal no Santos. Só que aí o Andrade foi e resolveu botar ele para jogar. Ele acabou se tornando um dos responsáveis, aliás, para mim, o maior responsável pelo título brasileiro de 2009. Para mim, sinceramente, olha, o título brasileiro de 2009 tiveram alguns responsáveis. Bruno, né? Álvaro, o zagueiro Álvaro. Ele entrou bem, foi. Entrou muito bem, arrumou a zaga. Teve o Petkovic também, lógico. Zé Roberto, que entrou muito bem naquele time, e o Adriano. Zé Roberto que está hoje no Internacional. Zé Roberto do Internacional. Agora, e o Ayrton também, né? A gente não pode esquecer do Ayrton. É verdade. Agora, falando do time rubro-negro que vai para essa partida com o Corinthians, fica a dúvida inesperada para Luxemburgo, que eu vou botar a dúvida aqui para o Fernando Diniz. Egídio ou Júnior César na lateral? Olha, rapaz, seria uma dor de cabeça péssima para qualquer um treinador em outros tempos, né? Só que tem que o Egídio está crescendo muito, né? De produção nos últimos jogos. E o Júnior César, você não... O Júnior César, você falou que eu não gosto muito da família Souza, né? Eu também não gosto muito do Júnior César, não. Rapaz. Ele não me inspira muita confiança pelo lado esquerdo, não. Mas é como reforço. Nem na lateral esquerda do Fluminense, que foi a boa fase dele, ele não era... Ele era questionado pela torcida, né? É verdade. O Felipe, que tinha se machucado no treino de quarta, treinou normalmente e não deve ser desfalque para o jogo contra o ex-clube dele. Aliás, ele brigou, né, com o André Sanches, né, na saída do Corinthians. Isso. E o André Sanches proibiu que se divulgasse o nome do Felipe lá dentro, né? Olha! Olha! Então quer dizer que no site do Corinthians vai ter na escalação goleiro do Flamengo. Goleiro do Flamengo, fulano, aí o resto da escalação. É verdade. O jogador. O André Sanches. O nome dele, André Sanches. Tá igualzinho a dirigente do futebol carioca de antigamente, cara. Aliás, parece uma coisa dos clubes paulistas. Eles estão tendo uns lampejos de amadorismo por lá em São Paulo, hein, que tá bem curioso. Isso eu já falei isso aqui há alguns programas atrás, né? Por isso que os times paulistas não estão ganhando mais nada, né? É verdade. Do lado do Corinthians, o time não vai ter o lateral Alessandro, que está afastado por 6 semanas, está com uma lesão na coxa. Bom, é reforço para o Flamengo, né? Principalmente porque a vaga está entre os... Aliás, reforço para o Flamengo não, é reforço para o próprio Corinthians, né? Mesmo tendo o lateral o Eldinho, ou a opção de improvisar o zagueiro Wallace e o volante Moradei? Olha, rapaz, eu não sei se é reforço para o Flamengo ou se é reforço para o próprio Corinthians, né? Porque o Eldinho tem 20 anos, né? Isso. E a outra opção seria a improvisação do Moradei. Ou do Wallace, que é um zagueiro, ou Moradei, que é um volante. Aí é complicado. Aí realmente... Recurso seria botar trio de zaga? Não sei. Olha, eu acho que eles podem colocar trio de zaga, porque é a lateral esquerda do Flamengo. Olha, não sei. Se o Luxemburgo botar o Egídio, aí vai ficar um pouquinho mais complicado, porque o Egídio tá crescendo, né? Conforme tá crescendo um pouco, né? Tá crescendo um pouco. Agora, se o Luxemburgo colocar o Júnior César, que vem fora de forma,
É o Júnior verdade. César não vinha jogando no São Paulo, né? Era reserva do Juan, ironicamente. Pois é, rapaz, Flamengo. o Júnior César era reserva do Juan, minha gente. O Juan, que era contestadíssimo pela torcida do Flamengo. Aí descobriu que tinha o Egídio, aí o Egídio fez partidas inferiores às que o Juan fazia. E agora o Júnior César, que é reserva do Juan no São Paulo. Outro também destaque do Corinthians é que o Jorge Henrique deve substituir o Moraes no meio de campo. Bom, no meio de campo nada, né? No ataque, né? Um trio, seria um trio então. Trio de ataque, né? Bom, o Jorge Caicai, né? O Jorge Henrique. Ele mesmo, ele que adora jogar tudo pro juiz. Então, se a gente for ver muitas jogadas de reclamação dele com o juiz, vocês já sabem o porquê, né? É de praxe. E aliás, contra o Flamengo, então, meu Deus do céu, né? É verdade. Outro dado curioso é que há possibilidade do Emerson, o Sheik, estar no banco de reservas corintiano. Mas já, rapaz! Já sim, que ele deve estar sem ritmo de jogo, aí estão botando ele lá, quem sabe uma hora ele não entra. Rapaz, olha... A palavra mercenário provavelmente vai ser ouvida se ele for escalado. Vai ser muito ouvida no Engenhão. Acho que vai concorrer com os gritos pro Petkovic. Vai concorrer mesmo. Principalmente no segundo tempo, né? Que o Petkovic já deve estar fora do jogo, né? Sim. Aí mesmo que o mercenário vai ecoar pelo Engenhão todo, né? É verdade. Ainda mais que o Engenhão deve estar lotado. Sem dúvida. Aí, meu amigo, o mercenário vai ser a palavra de ordem, né? Voltando a falar do Flamengo, a Patrícia Amorim falou que a semana promete. Há otimismo em relação às contratações do volante Ayrton e do atacante André. Esses aí estão realmente próximos, né, de acertar com o Flamengo, principalmente o Ayrton, né? O que falta é questão salarial, né? Aliás, questão salarial não, questão financeira com o Benfica, né? Acordo com o time português. Mas eu acho que realmente não está muito distante, não. Agora, o André realmente tem a concorrência do Santos, né? O carinho que ele tem pelo Santos, que o levou para o futebol europeu. Mas aí o André, ele é daqui do Rio, né? Então, pode ser que ele leve isso em consideração para poder fazer com que o André jogue aqui no Flamengo. E o Santos também, se ele ganhar a Libertadores, vai jogar o Mundial, né? Tem isso também. Sobre o Wagner Love, o jogador já está cogitando até negociar com outros clubes daqui do Brasil. Será, rapaz? Há esse rumor. Olha, não sei não, hein? Será que ele tem mercado aqui? Olha, não sei se tem time... Não sei se os times aqui do Brasil têm tanta bala assim para contratar o Wagner Love, né? CSKA está pedindo um preço... altíssimo, né? Muito alto. E até porque o Wagner Love não vem rendendo tão bem assim lá na Rússia, né? É verdade, mas tem o carinho do presidente. Do CSKA, né? Do CSKA, exato. Pois é, mas assim, o Flamengo, ele, segundo eles, ofereceu uma proposta muito baixa, mas o Flamengo não pode oferecer mais do que aquilo que ofereceu. Então, fica esse impasse, né? E nesse impasse quem se dá mal é o Flamengo. É verdade, o giro do Flamengo vai chegando ao fim, mas ainda há tempo para o recado final de Fernando Diniz. Olha, meu recado final vai para o comentarista José Ferreira Neto. Olha, detesto concordar com ele, até porque não gosto muito dele como comentarista, mas dessa vez sou obrigado a concordar. Neto, você tem toda a razão naquilo que você falou sobre a polêmica Zagallo e Ronaldinho Gaúcho. Que ele falou que o Zagallo foi indelicado quando ele falou de Ronaldinho Gaúcho, que Zagallo não jogava tão bem. Realmente Zagallo não devia jogar muito bem não, porque Zagallo era conhecido como um ponta que jogava recuado. Então não devia jogar tão bem assim não, né? Então concordo com você, Neto. Fernando Diniz daqui a pouco vai querer pegar a camisa 10 do Corinthians, hein, pra ser igual o Neto. Nada, que isso. No meu recado final fica o muito obrigado ao Petkovic.
pelo bem que fez ao futebol brasileiro e principalmente pelo bem que ele fez ao futebol carioca em suas passagens pelo Flamengo, pelo Vasco e pelo Fluminense. É verdade. Acesse o blog 4 Linhas, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 Linhas agora se despede. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima!